Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu maquiei a minha cunhada, na verdade a minha cunhada barra irmã. Eu costumo falar pra ela que ela é como se fosse minha irmã, então por isso que é cunhada barra irmã. E eu fiz a make dela, essa na verdade é a segunda vez que eu fiz fiz maquiagem nela. Mas a primeira vez eu terminei não gravando porque eu nem sonhava em ter um canal, na verdade. Então dessa vez eu chamei ela pra ser minha modelo e fazer a make dela. E eu fiz aquela make completaça, sabe? Com olho, com tudo. Direito a glitter, cílios postiço e tudo mais. Então, pra você ver esse passo a passo, continua aqui no vídeo. Mas antes, é claro, deixa meu like, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque assim, não cobra nada e não vai te custar nada. O máximo que pode acontecer é cair o seu dedo. Calma, calma, calma. Mentira, gente. É mentira. Não vai cair o dedo, tá? Então deixa meu like lá, né? Não custa nada. Deixa meu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos continuar. Então, para começar, começamos ali com o primer. Eu aplico em todo o rosto dela. Ela já estava com a pele limpa, hidratada, então eu aplico priorizando principalmente a região da zona T. Depois, com a base escolhida é a Light Skin, na cor médio 2, é a mesma cor que eu uso. Então eu aplico em todo o rosto, usando um pincel de topo reto, e esfumando bastante o produto, espalhando bem, e esfumando bastante nas bordas para não ficar com aquela marcação. A cor da base é exatamente a cor dela, então não tenho muita dificuldade para esfumar. Depois com o corretivo, esse corretivo em bastão, que eu gosto bastante também, já aplico ali na região das olheiras, sempre no formato, né, de triângulo, para não ficar marcação. Aplico também no queixo, no topo do nariz e no centro da testa. E para esfumar o corretivo eu utilizo uma esponja. Então sempre com batidinhas com a esponja, esfumando bastante as bordas para não ficar aquele degrau entre corretivo e base. Esfumando bastante as bordas. Corretivo aplicado, vamos para o contorno e também eu utilizo esse em creme, que eu gosto dele, eu acho que ele fica com um aspecto bem natural, parecendo mesmo um contorno e não uma sujeira no rosto. Então, eu aplico ali na região das laterais do rosto, né? Abaixo das bochechas, na testa, ali rente ao crescimento do cabelo, no nariz, no maxilar e também ali na papadinha. Depois eu esfumo tudo com um pincel. Esse pincel que eu uso é um pincel de blush mesmo. Eu gosto bastante dele, que ele é bem fofinho para esfumar o contorno. Então, esfumo tudo para ficar bem natural mesmo, ficar com aquele aspecto de sombra, de sombreado da pele. Depois com um pincel de esfumar pequenininho, eu esfumo bem ali na região do nariz, para fazer bem o contorno e sempre puxando o contorno na direção da sobrancelha, para dar aquela impressão mesmo de afinada no nariz. Depois eu apliquei mais um pouquinho ali e na parte de baixo ali do nariz também, para afinar e dar aquela impressão de que o nariz dela é um pouco mais alto, o ossinho aqui, né? Porque como ela é mestiça, então ela tem o nariz mais reto, mais baixo. Depois com um contorno em pó, eu só vou reforçar o contorno usando a cor mais clara e para selar mesmo o em creme e manter, né, para ele não sumir quando eu aplicar o pó. Com pó compacto eu aplico apenas no centro do rosto, pegando bem pouco produto no pincel, apenas para selar mesmo a base, o corretivo e todos os produtos. Depois da sobrancelha eu faço a correção dela com uma caneta de sobrancelhas. Então eu vou aplicando e sempre esfumando com um pincel de sobrancelhas, aquele que é de escovinha. Então, conforme você vai penteando a sobrancelha, você vai esfumando. E eu fiz só preenchendo mesmo a sobrancelha dela. Não mudei o formato, mantive o mesmo formato, só fui preenchendo as falhas e dando um fundo para elas. Depois já vamos para os olhos e ali eu procuro o côncavo dela, como ela tem um olhinho mais, com a pálpebra mais gordinha, então é um pouco mais difícil, mas
Eu aplico primeiro uma sombra de tom marrom bem clarinho, apenas para marcar mesmo onde fica o côncavo, esfumando bastante. Já aplico esfumando a sombra, apenas para marcar o côncavo. E depois, com um tom de marrom mais quente, eu aplico ali no côncavo, mas puxando mais para o canto externo do olho, marcando bem o côncavo e o canto externo do olho dela. Com um lápis de olhos preto, vou fazer um delineado esfumado. Então eu aplico o lápis como se fosse um delineado, mas sem me preocupar muito com um traço bem rente aos cílios superiores. E com um pincel de esfumado, aqueles pequenininho, eu esfumo bem essa linha que eu fiz, né, esse esfumado, para ficar aquele delineado esfumado bem bonito. Então só fazer aquele movimento de vai e vem mesmo, para esfumar bem. Depois com uma monossombra, essa sombra ela tem uma cor assim, é um cinza, mas é um prata na verdade, é um prata bem brilhoso, então parece mais um iluminador. Então eu aplico ali em toda a pálpebra móvel dela. Aplico também ali um pó abaixo dos olhos, porque eu resolvi usar glitter. Então, para não sujar a pele que já está feita, eu passo ali o pó. E passo também um fixador de sombras. É um primer fixador de sombras. E com um pincel pequenininho, eu aplico o glitter em toda a pálpebra móvel dela. O glitter é prata, por isso que eu passei uma sombra prata na pálpebra antes, para servir de caminha mesmo. Depois, com um pincel de esfumar bem fofinho, eu esfumo ali toda a borda do glitter, né? Pra não ficar nenhuma marcação. Então, fica bem fluido o glitter com a sombra aplicada no côncavo. Com um lápis de olhos nude, eu aplico ali em toda a linha d'água dela, para aumentar mesmo os olhos, para dar aquela sensação, aquela impressão de olho maior. Depois eu escureço ali no canto externo do olho dela, com aquele tom de marrom que eu usei, apenas no cantinho externo. Com um lápis de olhos marrom, eu aplico ali nos cílios inferiores, rente à linha dos cílios inferiores, e esfumo ele com um pincel pequenininho de esfumar. Esfumo bastante, porque isso sim que vai dar aquela impressão de que o olho dela é maior. E com o mesmo pincel, eu pego um pouquinho do marrom e selo esse lápis ali embaixo, apenas no lápis marrom que eu apliquei, evitando sujar a linha d'água dela, que tá o lápis nude. Depois capricho na máscara de cílios. Então capricho bem, tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. Faço aí umas 3 camadas, caprichando bem. Depois vamos para o blush. Então eu aplico o blush, peço para ela dar um sorrisinho para evidenciar as maçãs. E aplico ali o blush nas maçãs e no topo do nariz para dar aquele aspecto de saúde. Depois eu já colo os cílios postiços. Escolhi uns cílios não muito exagerados, então é mais para alongar mesmo os cílios dela e complementar esse olho glitterinado. Depois aplico a bruma finalizadora em todo o rosto, para deixar aquela pele mais viçosa. Em seguida, com a pele ainda úmida, já vou aplicando o iluminador. Então eu gosto de aplicar ali abaixo da sobrancelha, né, abaixo do arco da sobrancelha, no canto interno dos olhos, que dá aquela impressão de olho maior também e traz mais luminosidade para os olhos. No topo das maçãs, no centro da testa, no arco do cupido e na ponta do nariz, para dar aquela impressão mesmo de que ela tem um nariz mais alongado. E o batom escolhido é um batom nude, então eu aplico o batom, mas eu achei ele uma corzinha muito clarinha, então eu decidi passar por cima esse batom da Vult, o Lip 3, apenas por cima, apenas no centro, para acender mais a cor dos lábios dela. É isso. Então, ó, você olha aqui. Vê o que você achou. Linda, achei linda. Me senti uma estrela pra fazer show, alguma coisa assim.
O que vocês acharam? Gostaram? Espero que vocês tenham curtido. Gostei muito de maquiar ela. Ela tem uma pele maravilhosa pra maquiar. Então eu gosto bastante. E é um desafio, por ela ser mestiça, né? Então é um pouco desafiador fazer a make dela. Principalmente na questão dos olhos. Mas eu acho que eu consegui atender as expectativas dela e de vocês. Atendi também? Espero que vocês tenham gostado. Deixa meu like. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Eu tô te vendo. Eu tô vendo que você tá aí assistindo meus vídeos e não tá inscrito. Se inscreve, me ajuda. Não vai custar nada. Um grande beijo. Um ótimo fim de semana. E até a próxima. Tchau!